Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 3 de outubro de 2025, sexta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, hoje nós estamos novamente no sexto texto da segunda parte do nosso livro de exercícios, que é o Cristo. Cristo é o Filho de Deus tal como ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Cristo é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua e a sua da tua. Ele é parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem, pois embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos, mas esses sonhos serão dados a Cristo, para que se desvaneçam diante da sua glória e enfim revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito Santo alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final, que Deus designou como o fim dos sonhos. Pois, quando o perdão descansar sobre o mundo e a paz estiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderia haver para manter as coisas separadas, já que o que resta para ser visto é apenas a face do Cristo? E por quanto tempo essa face santa será vista, se não passa de um símbolo, indicando que o tempo do aprendizado agora terminou e a meta da expiação foi enfim alcançada? Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Então aqui nós precisamos buscar achar a face do Cristo em todas as pessoas e em todas as situações, tá? E eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês ficarem no momento presente, se vocês tomarem a decisão de deixar o passado para trás, vai ser bem mais fácil achar a face do Cristo, tá? Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção, ou de tempo, ou de coisa alguma, exceto do ser santo, o Cristo que Deus criou como o seu Filho. Muito bem. A lição do dia é a 276. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. Vejam o encadeamento com ontem. A voz de Deus, que traz a cura, protege todas as coisas hoje. E a anterior. O dia de hoje pertence ao amor, que eu não tenha medo. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras, né? E essa lição, ela é verdadeira hoje e ela é verdadeira em todos os dias das nossas vidas. O que é o verbo de Deus? Meu filho é puro e santo como eu mesmo,
e assim Deus veio a ser o pai do filho que ele ama, pois assim ele foi criado. Esse é o verbo que o seu filho não criou com ele, porque nele o seu filho nasceu. Aceitemos a sua paternidade e tudo nos será dado. Anotem essa frase: quando você aceitar que é filho de Deus, filha de Deus, por conseguinte, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado, tudo vos será dado, tá? Ao negarmos que fomos criados no seu amor, estamos negando o nosso ser, para ficarmos em dúvida quanto a quem somos, quanto a quem é o nosso Pai e a que propósito viemos. Entretanto, precisamos apenas reconhecer aquele que nos deu o seu verbo na nossa criação, para lembrar-nos dele e assim chamar de volta o nosso ser. Pai, o teu verbo é meu, e é isso que quero manifestar em palavras a todos os meus irmãos, que me são dados para estimar como a mim mesmo, assim como sou amada, abençoada e salva por ti. O verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. O verbo de Deus hoje me é dado para manifestar em palavras, né? Olha que decreto essa lição, né? Nós estamos decretando e nós, como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, temos o poder de criar com nossos atos, pensamentos e palavras. Então nós estamos decretando aqui: o verbo de Deus hoje nos é dado para manifestar em palavras. Então hoje, tome muito cuidado, né? Na verdade, a gente faz disso um hábito, né? Tome muito cuidado com aquilo que você vai falar, né? Tanto sobre você mesmo, quanto sobre os outros. Não aprisione os outros nas culpas pelos erros que eles cometeram. Não se aprisione nos seus erros, nos erros que você cometeu. Não se aprisione, prestem muita atenção nisso. Não se aprisionem naquelas identidades que os pais de vocês, que os familiares de vocês deram para vocês. Explica, Jaque. É assim. Você, de repente, cresceu ouvindo que era burro. Não, você não é burro. Ok? Na opinião dos seus pais, você era burro. Talvez você não aprendesse na velocidade que os seus irmãos aprendiam, mas você tem uma inteligência que é sua. E você pode treiná-la hoje, né? Ontem a gente falou dos 100 livros, né? Sobre lermos 100 livros por ano. Que tal você colocar como meta para 2026 você ler 100 livros? Daria alguma coisa como quase 9 livros por mês, né? E aí, depois que você fizer isso, claro, gente, livros de boa qualidade, tá? Com certeza você vai terminar o ano se sentindo muito mais inteligente, né? E por aí vai, né? Então, hoje que nós tenhamos a lembrança de que podemos escolher ser mensageiros do verbo de Deus. Podemos escolher manifestar em palavras o verbo de Deus. E isso não significa, como diz o Dr. Kenneth Wapnick, que você vai subir num caixote de sabão e vai começar a ler os textos de um curso em milagres para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Não. Isso significa que você vai ser bastante criterioso com relação àquilo que você vai deixar sair da sua boca hoje. Então, hoje, esse é o exercício que eu nos proponho. Estou propondo esse exercício para mim também, né? Algumas pessoas têm um dom, né? Que eu admiro muito. Que é o dom de conseguirem falar pouco.
Talvez hoje seja um dia também bom para a gente treinar o silêncio, para que nós possamos treinar se realmente aquilo que nós estamos prestes a falar vai ser bom e construtivo. Ok? Essa é a ideia. A Linguagem da Liberdade, Melody Beach, texto do dia 3 de outubro. Atravessando desconfortos. Entregue-se à dor, depois aprenda a entregar-se ao bem. Ele está lá, mais e mais no caminho. Esse é um texto dela mesma, um excerto do livro Para Além da Codependência, que está no nosso canal no Telegram, tá? Nosso objetivo ao nos recuperarmos é fazer-nos sentirmos confortáveis, em paz e contentes, felizes. Queremos estar em paz com nós mesmos e com o nosso meio ambiente. Eu diria que com o nosso ambiente, né? Senão fica meio parecendo que a gente está falando da natureza. Às vezes, para fazer isso, precisamos estar dispostos a enfrentar, sentir e atravessar desconfortos. Não estou falando sobre ser viciado em desgraças e dor. Não estou falando sobre criar dores desnecessárias. Estou falando sobre o desconforto legítimo que às vezes precisamos sentir quando nos curamos. Quando passamos por uma cirurgia, sentimos dor a maior parte do dia após a operação. Quando fazemos o tipo de trabalho que enfrentamos na recuperação, estamos fazendo uma cirurgia emocional, mental e espiritual em nós mesmos. Chamei a atenção de vocês para isso lá quando a gente começou a jornada de cura da criança interior, né? Isso aqui, esse trabalho com o curso em Milagres, é uma cirurgia profunda, emocional, mental, espiritual, psicológica. É uma cirurgia. É uma cirurgia, diria para vocês que inclusive é uma cirurgia de peito aberto. Se você está aqui comigo, uma coisa eu posso garantir para você. Você é extremamente corajoso ou corajosa. Porque você tem a coragem de se ver, a coragem de se olhar, a coragem de se encarar e a coragem de pedir ao Divino Espírito Santo que mude a sua mente, portanto mude a sua vida. Porque com aquela mente antiga que você tinha, você não vai ser capaz de ter a vida de felicidade perfeita que é a vontade de Deus para você e para mim. Não vai? Você tem que ter outra mente. Você tem que renascer, né? Essas jornadas são todas as jornadas da Fênix, né? Que queima, vira pó e renasce das próprias cinzas. É isso que nós estamos fazendo pelo 5º ano seguido. Estamos removendo partes de nós que estão infeccionadas e inflamadas. Onde essas partes estão? Na nossa mente errada, governada pelo sistema de pensamento do ego. Às vezes isso dói. Somos fortes o bastante para sobreviver a desconfortos e a sentimentos temporários de dor emocional. Uma vez que nos dispusermos a enfrentar e a sentir o nosso desconforto e a nossa dor, estaremos quase prontos para a libertação. A oração. Hoje estou disposta a enfrentar os meus desconfortos, confiando em que a cura e a libertação estão do outro lado. Ajude-me, Deus, a estar disposta a sentir o que preciso sentir para ser curada e para me tornar saudável. Enquanto faço isso, confiarei em que sou cuidada e protegida por mim mesma, por meus amigos, pelo meu poder superior e pelo universo. O universo aqui, é uma analogia que ela faz, ela tá falando de Deus Pai, tá? Então é isso. Eu, antes de pegar o texto da Marianne Williamson para ler, eu vou ler um comentário para vocês da Janaína Maria Bayer, que ela mandou no vídeo de ontem. E é basicamente sobre isso que eu falei há pouco, né? Bom dia, professora. Estou repetindo a aula e anotando. Que maravilha te ouvir. Eu te agradeço, meu amor. Teus complementos e comentários são ouro.
Os livros Amor Encantado e Os Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus já foram comprados e estão apostos para as aulas que virão. E te parafraseando, eu quero mudar. Queremos e vamos. Junto com essa professora que para mim fala comigo durante todo o dia, igualzinho ao Espírito Santo. Beijos. Aí a Valéria escreveu: querida Jack, hoje suas palavras me levaram às lágrimas. Lição lindíssima. Sim, eu tenho orado e sido atendida em minhas preces. Não é pelo, né, Espírito Santo? Minhas preces ao Espírito Santo. A Camila Macedo escreveu: eu vim aprender que o egoísmo dos outros não me afeta mais. Não, querida. Você veio aprender a não se deixar afetar pelo egoísmo dos outros. É totalmente diferente. Porque se você diz que você veio aprender que o egoísmo dos outros não te afeta mais, você está em pura negação. Porque o egoísmo dos outros nos afeta. O que nós todos viemos aprender, e todos nós somos egoístas também, em boa medida, é preciso falar isso, senão aí fica aparecendo aqui que nós somos diferentes, que nós não somos egoístas, que nós somos maravilhosos. Não. Nós viemos aprender aqui a deixar de ser egoístas. E nós viemos aprender aqui a não sermos mais afetados pelo egoísmo dos outros. E a primeira chave que a gente usa para que isso possa acontecer é parar de julgar o outro. Porque enquanto eu estou julgando o outro, eu estou sendo afetada, ferida, danificada, não pelo egoísmo do outro, mas pelo meu julgamento em relação ao outro ser egoísta. Porque quando eu tô lá no segundo grau, olha só, eu tô lá no segundo grau. Vou pegar o meu exemplo, eu tô lá no segundo grau, no meu 8º período da minha escola técnica, eu tava no final, tava terminando, eu era uma veterana. Eu não olhava para o meu colega do primeiro período com desprezo. Eu falava assim, ele é mais jovem, um dia ele vai chegar no 8º período. Então, se eu hoje sou um pouco menos egoísta, se hoje eu sou um pouquinho menos dominada pelo sistema de pensamento do ego, eu não olho para o meu irmão que ainda é muito dominado com desprezo. Eu olho e penso assim, bom, ele vai chegar lá. E assim eu deixo de ser tão afetada pela manifestação fenomênica desagradável do outro. Mas olha só, essa frase aqui, ela está completamente equivocada. Eu vim aprender que o egoísmo dos outros não me afeta mais. Não, isso é negação. Não, a partir de agora eu estudo um curso em milagres. O roubo dos outros não me afeta mais. A grosseria dos outros não me afeta mais. Não, isso é negação. Isso é o oposto do que a gente quer. O que eu venho aprendendo todos os dias é a não me deixar mais afetar. E de que forma eu faço isso? Pedindo ao Divino Espírito Santo para modificar a minha mente. Como a gente falou na live de domingo, a live desse último domingo foi toda sobre isso, para olhar para o egoísmo do outro como um pedido por amor. E não mais como um ataque. Então, se eu não olho mais para o outro, e aí também tem uma coisa legal, né? Eu não tô mais levando as coisas para o lado pessoal. Fulano é egoísta só comigo? Não, fulano é egoísta. Essa é a manifestação dele. Só por hoje. Como dizemos nos Alcoólicos Anônimos. Só por hoje. Só por hoje a manifestação dele é egoísta. Só por hoje a manifestação dele é de uma pessoa interesseira. É de uma pessoa maldosa, de uma pessoa fofoqueira. Eu já tive aí nesse lugar. Só por hoje, só por ontem, né? Então, é isso, gente. Voltando ao comentário da Janaína,
É a minha decisão. É a minha disposição. Ela já comprou os livros, ela já tá com o caderno que ela já me contou, ela já tá com as canetas, ela já tá pronta, né? Ela quer mudar. Essa é uma decisão que ela tomou. Vamos nos lembrar da lição? O céu é uma decisão que eu tenho que tomar. O céu é uma escolha. Lembrem-se sempre que o verbo de Jesus é escolher. As nossas escolhas nos trouxeram até esse exato momento em nossas vidas. Nós fizemos muitas escolhas com base no ego, muitas escolhas com base no Espírito Santo. A cada dia mais nós podemos e devemos e escolhemos escolher ouvindo a voz que fala por Deus. Essa guia mesma que trouxe a cura e protegeu todas as coisas em nossas vidas ontem. Hoje nós escolhemos manifestar em palavras o verbo de Deus. Essa é a sua escolha. Não é a minha, eu não posso fazer essa escolha por você. Eu não posso, né? Quantas vezes eu me feri por causa da minha ignorância de querer escolher por alguém a quem eu amava. E tipo assim, você tá lá vendo a pessoa se encaminhar para cair no bueiro. E você fala, não vai por aí. Mas a pessoa precisa ir, ela precisa cair no bueiro. Porque se ela cair no bueiro, jamais ela vai se esquecer da lição dela. Quantas vezes, na minha ignorância, nas ilusões do meu ego, eu quis salvar as pessoas à minha volta. Mas, ao fazer isso, eu estava cometendo 2 erros graves. O primeiro, eu estava querendo interferir com o livre-arbítrio do outro, tá? Então, eu estava pegando karma para mim. Porque quando eu interfiro com o livre-arbítrio do outro, eu estou pegando karma para mim. Em especial se o outro não estiver me pedindo nada. Porque vamos supor que você gosta do meu trabalho e você quer se conhecer melhor e você me contrata para que eu faça a leitura do seu mapa astrológico. Você está me pedindo a minha visão, o meu interessante ponto de vista a respeito da sua carta astrológica, né? E vai ser a minha interpretação hoje, porque daqui a um ano, se eu fizer o seu mapa astral, eu vou ver outras coisas que hoje eu não vi. Inclusive porque eu não paro de estudar astrologia. Então, no ano que vem, eu vou saber mais astrologia do que eu sei hoje. Ano que vem, eu vou ter uma outra consciência. Porque ano que vem eu estarei praticando os exercícios. Aí é diferente. Mas eu vou dizer para você no início. Isso aqui são os meus pontos de vista. O seu futuro não está congelado. Ah, eu vejo aqui no seu mapa astral que você vai perder o seu emprego no ano que vem. Não faço isso. Nem consigo, nem que eu quisesse. E se eu conseguisse, se eu fosse vidente, eu vejo o futuro. Eu acredito no que o roteiro já está escrito. Então existem N possibilidades distintas de realidade à sua frente e você vai deslizar, escorregar para uma delas. Então pode ser que você resolva escorregar para uma em que você não perca o seu emprego. Ou que você perca o seu emprego e arrume um muito melhor. Eu não sei, né? Eu não sei. Aí a história é entre você e o universo. Não é mesmo? Mas a ideia de hoje é escolhermos. Escolhermos manifestar em palavras o verbo de Deus. A palavra tem força criadora. A palavra provém do pensamento. Eu falo aquilo em que eu estou pensando, concordam? Eu não posso falar aquilo que eu não penso, né? Uma das coisas que a gente aprende lá no início, quando vai estudar a psicanálise, é a história dos atos falhos, dos xistes, né? Então, nos atos falhos, eu acabo tendo o meu inconsciente revelado, né? As brincadeiras, que tipo de brincadeira eu tô fazendo com os outros?
o que eu estou querendo dizer para os outros que eventualmente eu não tenho coragem de dizer diretamente, então eu digo me utilizando de uma brincadeira. Então que hoje, gente, nós possamos pedir a Deus para que as nossas mentes sejam inundadas com o verbo dele, e isso já acontece se nós estamos em nossas mentes certas, para que nós possamos manifestar o verbo de Deus em palavras. E aí eu garanto para vocês que todo mundo vai querer ficar perto de vocês, tá? E com relação a esse texto da Melody, né, muito oportuno, de atravessarmos desconfortos, vamos nos abrir para sentirmos os desconfortos que a vida nos traz no dia a dia, né? Ontem aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Eu tive uma pequena discussão com uma pessoa que estava sendo extremamente maldosa comigo já há uns 3 anos. Uma pessoa de um convívio superficial, praticamente diário. E essa pessoa estava sendo extremamente maldosa comigo e eu estava ignorando. E ontem eu resolvi chamar a pessoa para falar. E eu fui bem honesta, bem direta e bem sincera e chamei a atenção da pessoa. Aí eu esqueci do assunto durante o dia, quando foi antes de dormir, aquela lembrança me veio à mente, a lembrança do que tinha acontecido, e eu fiquei muito triste. Muito triste de ver certos comportamentos, que na minha opinião são desnecessários. E eu comecei a chorar, antes de dormir, já tava debaixo do cobertor. Lendo. Ontem eu fiquei muito motivada a voltar a ler minhas coisas e aí terminei de ler um livro que estava faltando ler. Não, tinha terminado anteontem. Aí peguei um outro livro, um livro maravilhoso da Seichonoye chamado A Ciência da Oração para terminar de ler. Deve estar faltando aí uns 10% dele para eu finalizar. Então eu já estava na minha leitura para fechar, apagar a luz e dormir. E aí eu comecei a chorar. E eu comecei a ver que por baixo daquele aborrecimento havia outros aborrecimentos. E eu deixei as lágrimas virem. Eu deixei e eu fiz uma prece e entreguei toda aquela mágoa ao Espírito Santo, sabe, gente? Então é isso. Não é a gente fingir que não está acontecendo, né? Lágrimas represadas podem causar pneumonia, tuberculose, enfisema pulmonar, problemas pulmonares em geral. Podem causar arritmias cardíacas, problemas cardíacos. Então que nós possamos deixar essas dores chegarem à superfície da nossa consciência, para que elas possam parar de nos assombrar. Porque tudo aquilo com que a gente não entra em contato vai dar um jeito de entrar em contato com a gente. Entenderam? Aquilo vai ficar batendo na nossa porta até a gente dar atenção. Foi o que aconteceu ontem. Eu acabei verbalizando uma chateação de 3 anos. Uma atitude super mesquinha que a pessoa estava tendo comigo. Eu acabei verbalizando. E o mais engraçado, nada foi planejado. Aconteceu. Sabe, gente? E vocês sabem por que às vezes acontece? Porque a gente começa a desbloquear as energias que estão bloqueadas. E é isso que vocês estão fazendo comigo aqui. Com essa prática também, né? Eu voltei à minha prática de yoga. Então eu tô sentindo que muitas emoções estão sendo desbloqueadas, né? A yoga tem essa característica, essa particularidade. Você tá lá achando que tá fazendo um exercício físico e, no entanto, você está desbloqueando todos os seus canais de energia. Então você tá soltando as suas energias de raiva, de vergonha,
de mágoa, de ciúmes, de culpa, os seus ressentimentos, tá tudo saindo lá. Eu me lembro que eu tinha uma professora, já falei dela para vocês, a Ana Poubel. Essa professora, ela é uma mestra espiritual na tradição yogi, no hinduísmo. E era invariável. Eu só podia fazer uma aula dela por semana. Uma vez por semana, eu terminava a minha aula de yoga chorando. Um choro bom, um choro de alívio, um choro de deixar ir, um choro de me desapegar, um choro de deixar o passado para trás. Um choro de cura. E é isso que eu estou propondo para vocês agora. É isso que eu estou propondo para vocês agora. É essa cura. É esse movimento de deixarmos ir embora os sentimentos relacionados a situações que já passaram. Ok? E, obviamente, vamos precisar assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, porque eles são nossos. Mas nós podemos entender que se a gente pega tudo isso e entrega nas mãos do Divino Espírito Santo, ele vai fazer com que apenas 1% desse trabalho fique conosco. 99% vão ser dele. Ele vai levar embora. Tá? Então essa é a ideia. Eu vou terminar aqui hoje a leitura do capítulo da Graça Cotidiana de Marianne Williamson. Vamos lá. Terminando o capítulo sobre relacionamentos, tá? Minha família geralmente brinca sobre o fato de que quando minha mãe estava grávida de mim, ela e o meu pai sentiam que eu era um menino. Meu pai queria que meu nome fosse Mordecai. Mordecai é um nome judeu, tá, gente? A Marianne, ela é judia. Minha mãe disse-lhe que eu não me chamaria Mordecai, mas aquilo se tornou uma brincadeira em casa, assim mesmo. Ele me chamava de Mordecai e ela me chamava de Michael. E eu não tenho dúvidas de que a opinião dela teria prevalecido se ela tivesse tido um menino. Ela não teve, é claro. Ainda que, quando a minha mãe me trouxe para a casa do hospital, tenhamos sido recebidos no apartamento de nossa família, com faixas por toda a casa, nas quais se lia: "Bem-vindo ao lar, pequeno Mordecai." Chamar Mordecai não dá, né? Mordecai. Morde e cai. Minha mãe e eu ainda discordamos sobre isso décadas depois, mas eu juro a vocês que eu me lembro dessas faixas. E eu pensei, grande, eles queriam outra pessoa. E provavelmente ela acessou as memórias, né? Porque ela fez muito trabalho pessoal, ela acessou as memórias de infância. E de muitas maneiras, à medida em que eu caminhava pela minha vida, recriaria aquele drama nos meus relacionamentos com os outros. Me sentindo de várias formas não acolhida tendo me sentido de várias maneiras não acolhida em minha infância, desesperadamente procurei ser acolhida pelos outros nos meus últimos anos. Mas eu não sabia como genuinamente aceitar os outros na minha vida, porque o padrão não tinha sido modelado para mim. Então os outros iriam terminar se sentindo não acolhidos por mim, e o ciclo se repetiria. Foi preciso mais do que uma análise racional para interromper aquele padrão. É uma ferida muito grande aí de rejeição, né, gente? E uma rejeição que na superfície fica como não aceitação. Os outros não me aceitam e eu não consigo aceitar os outros, né? Lembrando-nos aqui que as vias são sempre de mão dupla. Isso não poderia e não iria acontecer até que eu reparasse primeiro a minha própria ferida subjacente ao aprender a aceitar-me. Aprendi que sou acolhida por Deus e que o meu trabalho é ajudar os outros a se sentirem tão bem-vindos por mim quanto somos bem-vindos por Ele, Deus.
O amor é um milagre de um coração recarregado, na medida em que o nosso relacionamento com Deus redime os nossos relacionamentos com os outros. Então, o ponto de partida de toda a cura é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa reconexão com Deus. E aí nós vamos ter a possibilidade de ter a possibilidade de que todos os nossos relacionamentos sejam redimidos. Um homem uma vez me perguntou se eu conhecia alguma oração para a solidão. Eu perguntei a ele por que estava procurando tal oração, o que estava errado em seus relacionamentos com os outros. E ele me disse que tinha tentado se aproximar das pessoas, mas que sempre terminava se comportando de um modo que era percebido como carente ou orgulhoso. Ele apenas queria uma oração para aliviar a sua dor, e eu entendi. Mas assim como não podemos rezar para simplesmente mitigar a dor de uma perna quebrada, nós iríamos rezar para que a perna fosse curada? Sim. Sugeri que ele rezasse pela cura de sua carência e orgulho primeiro. Gente, fiz muita essa oração, eu fiz muito, pedindo a Deus para curar a minha carência e o meu orgulho, né? Porque o orgulho é a ilusão de separação, né? O Gasparetto falava muito isso, né? Ele falava, para mim essa é a melhor definição de orgulho que eu já ouvi na vida. Ele falava, o orgulho é a ilusão de. Então, qualquer ilusão que você tenha é orgulho. E a primária, a primordial é a ilusão de separação dos outros e dos nossos irmãos, né? Havia um lugar na sua psique onde o seu espírito não se sentia recebido, e então ele ia dormir para evitar a dor. Lá naquele lugar, a mão de Deus e não a mão de um homem tem a capacidade de nos curar. Deus não deseja que sejamos sozinhos e na completude de nós mesmos não o somos. Mas Deus não é encontrado do lado de fora do nosso relacionamento com o resto de nossas vidas. Deus é o nosso relacionamento com o resto de nossas vidas. Quando o nosso desejo de nos ligarmos à vida é um desejo de compartilhar a nossa alegria, nos expandindo para além dos pensamentos que nos separariam, de pensamentos que nos abençoariam e nos uniriam com os outros, então a solidão desaparece. A chave para curar a solidão, olha o que ela vai dizer, não é construir relacionamentos. A chave é desistirmos de muitos conceitos que nos escondem desse fato aterrador. Todos nós já somos unidos, ligados, somos um em espírito. Quanto mais ligados poderíamos ser. Com todo encontro humano, Deus nos dá a chance de recriar o nosso mundo. Podemos nos expandir além dos limites da nossa existência isolada e abençoar a pessoa, saudar o anjo, abrir os nossos corações à pessoa igualmente ferida que está diante de nós. Ou podemos nos recusar a fazer essas coisas, sentindo a dor de alguém retirar de nós a sua bênção, a sua saudação e o seu amor. Não há nada nem ninguém fora de nós, assim como há espelhos em todos os lugares. Toda pessoa é uma parte de nós e somos uma parte de todas as pessoas. Sagrado é o cálice que nos mantém juntos e dolorosos são os pensamentos que nos separariam. Ambos estão dentro de nós. Essa é a nossa escolha. E nós escolhemos constantemente. Que possamos escolher o divino. Aqui nós temos o fim, né, desse capítulo. Eu vou ler um pequeno texto aqui. Minha irmã estava ensinando crianças aprendendo a compaixão. A minha irmã estava ensinando crianças com sérios distúrbios. E um dia eu fui ajudá-la com a turma. Encontrei um menino que eu nunca esquecerei. Embora ele fosse um menino, não era um menino. Ele não parecia completamente humano. Quando tentei impedi-lo de atacar uma caixa de M&M's como um animal, percebi que eu estava tentando argumentar com alguém que não estava lá.
Completamente abalada, corri para o banheiro chorando, e em alguns minutos a minha irmã me seguiu. O que você está fazendo? Respondeu ela. Volte para lá. E eu respondia, eu não posso suportar isso, é muito difícil, é muito triste. E a minha irmã me disse, volte para lá, ele não precisa da sua pena, ele precisa da sua ajuda. Uau! Né? Então, vamos nos lembrar também de que quando nós estamos querendo salvar o outro, nós estamos aí partindo de um princípio de que somos melhores do que ele, né? Que eles, né? Concordam comigo? E aí, quando a gente começa a ver que talvez os outros não precisem da nossa pena, talvez eles precisem só de um ombro amigo, de um leve apoio, para que eles próprios possam encontrar, né, as suas saídas. Hoje em dia, gente, com o acesso que a gente tem à informação, como eu sempre digo para vocês, aqui no YouTube você pode fazer uma faculdade de medicina inteira. Você pode ser um médico autodidata. Não sei bem de que isso vai te servir, né? Talvez você já seja um profissional da área da saúde, um psicólogo que sempre quis ser médico e nunca pôde. Então você pode estudar medicina e levar a sua prática para o seu consultório, né? Você não vai ter um registro, não vai ter um registro profissional, não vai poder atuar, mas vai poder ajudar as pessoas, né? Mais e melhor, né? Então acaba sendo uma escolha nossa. O que a gente vai fazer com o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro, né? Hoje a gente pode ter tudo, o tempo todo, né? Eu fico me imaginando em 1998, tendo a possibilidade de ter aulas com a minha professora de um curso em Milagres, todos os dias assistindo um vídeo no YouTube. Nossa, podendo inclusive esse ano ter 5 aulas, né? Vocês podem ter 5 aulas todos os dias comigo. Vocês que entendem que eu sou a professora de vocês, né? Para fechar o vídeo, o verbo de Deus me é dado para manifestar em palavras. O que é o verbo de Deus? Meu filho é puro e santo como eu mesmo. E assim Deus veio a ser o pai do filho a quem ele ama. Pois assim ele foi criado. Esse é o verbo que o seu filho não criou com ele, porque nele o seu filho nasceu. Aceitemos a sua paternidade e tudo nos será dado. Ao negarmos que fomos criados no seu amor, estamos negando o nosso ser para ficarmos em dúvida quanto a quem somos, quanto a quem é o nosso Pai e a que propósito viemos. Entretanto, precisamos apenas reconhecer aquele que nos deu o seu verbo na nossa criação, para nos lembrarmos dele e assim chamarmos de volta ao nosso ser. Pai, o teu verbo é meu, e é isso que quero manifestar em palavras. A todos os meus irmãos, que me são dados para estimar como a mim mesmo, assim como sou amado, abençoado e salvo por ti. Tá bom? Então, meus queridos e minhas queridas, esta era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.